Boa noite, meus queridos. Graça e a paz do nosso Senhor nessa noite tão especial. Noite de cultuar a Deus, noite de se alegrar com Deus, noite de ser edificado pela palavra de Deus e noite de sermos transformados pela revelação do Senhor, pela sua palavra. Vamos ficar de pé e abrirmos os nossos hinários no hino de número 179. Saudamo-vos, irmãos, em Cristo, lembrando do que temos visto. Que nós possamos saudar uns aos outros com esse cântico bem animados, o cântico 179, saudação. Do que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendida foram nossas petições. Toda a glória seja ao nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde, irmãos, conosco a Deus cantar, dessa bênção vinde, pois, participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegre todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Vamos declarar essas maravilhas, esse Deus que é tão maravilhoso. Nós vamos pedir ao nosso irmão evangelista Joaquim que faça a Deus essa oração, exaltando o nosso Deus, que nos dá esse privilégio de saudar uns aos outros e em Cristo Jesus exaltarmos o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esta bênção maravilhosa, de estarmos aqui neste momento para adorar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por termos este lugar para prestar um culto público ao Senhor. Muito obrigado por termos o privilégio de exercer a nossa fé juntos, ó Deus, num só lugar. Muito obrigado por aquilo que já foi feito, pelo louvor que já foi cantado, pelo hino, Deus, adorado ao Senhor. Nós louvamos a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos. Que este culto, ó Deus, seja um culto de transformação, seja um momento de mudança, Senhor. Que nós possamos tirar proveito de cada palavra, cada oração, cada hino, Deus, o que for feito aqui neste momento, Senhor, que vem nos fazer bem, santificando a nossa vida, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, lá no texto do profeta Jonas.
livro do profeta Jonas, no seu 3º capítulo. Jonas, no seu 3º capítulo, a palavra do Senhor nos diz que o profeta, o homem de Deus, deve anunciar a palavra de Deus aos governantes que precisam de Deus, que necessitam da palavra do Senhor, que necessitam receber a revelação de quem é a suprema autoridade sobre todos os reinos e reis. Mesmo assentados, quero convidar você para ler junto comigo do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ler? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e os seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Palavras maravilhosas, em que a palavra de Deus chega ao maior governante da época, Império Assírio, o rei que estava na grande capital, Nínive. Um homem desconhecedor, um povo sanguinário, violento, mas que, por ordem do Senhor, recebem a palavra de Deus. Nós precisamos aprender que Deus ainda hoje nos chama para que possamos, pela palavra do Senhor, proclamar essa revelação para arrependimento, a proclamação para quebrantamento, a palavra do Senhor que traz a mudança no homem perdido, transformando em temente a Deus. Gostaria que você, neste momento, orasse por isso, fizesse isso. Não só ir, mas principalmente ser quebrantado por Deus. Que esse Espírito do Senhor possa nos quebrantar, possa nos transformar, possa tocar as nossas vidas e ter misericórdia de nós. Ore ao Senhor, feche os seus olhos onde você estiver e coloque a sua vida na presença de Deus, pedindo perdão e misericórdia pelo sangue de Jesus. Vamos ter alguns momentos silenciosos de oração e depois
quebraremos o silêncio cantando a oração do hino 86 dos nossos hinários. Espírito do eterno Deus, que possa ser conosco e nos quebrantar. Vamos orar. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos, Espírito do eterno Deus, opera em nós. Senhor nosso Deus, precisamos do Teu Espírito para operar nas nossas vidas. Assim como o Senhor manifestou poderosamente na vida do Teu servo Jonas e o levou, ó Deus, a proclamar a palavra que chama ao arrependimento ao povo de Nínive. Ó Deus, precisamos do Teu Espírito Santo para nos quebrantar, operar em nós, porque necessitamos, ó Deus, de crer que o homem perdido, inclusive as autoridades instituídas pelo Senhor mesmo, precisam da palavra transformadora de Jesus, para se converterem, para se arrependerem dos seus maus caminhos e para se renderem diante do Senhor que fez os céus e a terra, que é a autoridade máxima em todas as coisas diante da Tua soberania. Por isso, Senhor, age em nós, pelo Cordeiro Santo, Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Passamos a palavra para o nosso Ministério de Música e Louvor, que nos conduzirão em 2 cânticos espirituais. Boa noite, irmãos. Convido a amada igreja a colocar-se em pé. Vamos continuar a louvar e adorar esse Deus Todo-Poderoso que está no controle da nossa pátria, da nossa cidade. E é Ele que nós vamos bendizer, glorificar e adorar por tudo que Ele tem feito por nós.
bom, irmãos, podemos cantar e declarar que a nossa vida está entregue a Ele. É esse Deus que é todo poderoso, que reina sobre tudo e sobre todos. E é esse Deus que nós devemos nos render a cada dia, a entregar as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas necessidades, porque sabemos que na mão dEle tudo é resolvido. Eu me rendo.
sabemos que a nossa oração tem resposta, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, porque sabemos que nós temos a quem buscar, Pai, no momento de necessidade, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido esse Deus de refúgio, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos encontrar em Ti, Senhor Deus, a única solução para as nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus poderoso, um Deus amoroso, Senhor Deus, que tem nos dado, Pai, essa rica bênção, Pai, de viver esse amor que é inseparável, esse amor que é insuperável, esse amor que é abundante, Pai. Obrigado, Pai, porque esse amor tem sido presente, Pai, nas nossas vidas, nos momentos, Pai, em que nós precisamos, e Ele está lá, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus amoroso para com essa igreja, Senhor Deus, para com a vida de cada pessoa aqui, Senhor Deus. O Senhor conhece, Pai, o Teu povo, Pai, o Senhor conhece as necessidades do Teu povo, Pai. E é a Ti, Senhor Deus, que nós clamamos, Senhor Deus, em cada momento de nossas vidas. Continue falando aos nossos corações, Senhor Deus, dando-nos, Senhor Deus, essa alegria, Pai, de viver esse amor constante, Pai. Perdoe os nossos pecados e fale conosco no restante dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podem se assentar. Clamamos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que padeceu e que sabe o que é compadecer. O Deus que está presente em nós, o Deus que governa todas as coisas e o Deus que nos traz o direcionamento diante das nossas autoridades. Quero pedir para que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no seu capítulo de número 18. Evangelho de João, no seu capítulo de número 18. O texto da palavra de Deus fala de algo interessante, em que uma autoridade desta terra se encontra com a autoridade de todas as coisas. É o encontro diante de alguém que governava homens e mulheres, daquele que governa tudo. A palavra de Deus está repleta de passagens importantes em que homens e mulheres de Deus estiveram diante de reis e poderosos, governantes, homens que dominavam o mundo da sua época e que tiveram um encontro marcante com aquele que governa todas as coisas. Quem não se lembra de Moisés e Arão diante de Faraó? Quem não se lembra de Daniel e seus amigos diante dos reis da Babilônia e da Medo-Persa? Quem não se lembra de uma menina, de uma jovem chamada Esté, diante do rei Assuero? Quem não se lembra, homens e mulheres que marcaram a sua história porque foram usados instrumentos de Deus para falar do plano e do propósito de Deus diante de todos, diante dos reinos e poderosos. O texto bíblico do capítulo 18 de João, a partir do versículo 28, diz o seguinte: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe:
És tu o rei dos judeus? Meus irmãos, é aqui que inicia o encontro de uma autoridade dessa terra com a autoridade de todas as coisas. Aqui que se encontra a autoridade de homens e mulheres governantes ali na Judeia, daquele que governa tudo. Aqui que começa o encontro marcante de Jesus com Pilatos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, em que a palavra de Deus nos vem de um modo desafiador, em que, em época de eleição e diante das nossas autoridades, que nunca percamos o foco de Deus, o Deus que se revela e deseja se revelar a todas as autoridades instituídas por Ele. O Deus que deseja e almeja se mostrar e revelar quem verdadeiramente Ele é diante dessas autoridades. Perceba que este momento é o momento do julgamento do próprio Cristo. É o momento em que os judeus, os sacerdotes, as autoridades religiosas já haviam julgado, já haviam condenado o Senhor. E agora vão se respaldar diante da autoridade romana, diante da autoridade do governo da sua região. E então chegam diante do pretório, onde se julgava os condenados, aquelas pessoas que tinham e eram tidas por algum erro até passível de morte. E esses homens chegam com Jesus e procuram Pilatos, tentando que Pilatos pudesse tomar um posicionamento. E é aqui que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se revela a essa autoridade. É aqui que esse encontro marcante de Pilatos nunca mais será apagado da sua história na eternidade. É aqui que, diante das oportunidades da revelação de Deus a essa autoridade, não houve e nem haverá desculpa por ouvir assim e ter esse encontro com Jesus, a suprema autoridade. E o texto bíblico diz que Pilatos tentou de todas as formas pedir para que os judeus pudessem eles mesmos julgarem o próprio Cristo, o próprio chamado de malfeitor. Mas os judeus afirmam que não seria competência deles matar alguém, porque o propósito era matar Jesus. O propósito daquelas autoridades que se diziam religiosas e que já tinham condenado Jesus era crucificá-lo. E agora o próprio Cristo está no meio das autoridades religiosas que já tinham condenado Jesus e dessa autoridade romana que estava diante da sua posição em relação a Cristo Jesus. Por isso, o versículo de número 33, quando Pilatos ouve essa resposta das autoridades religiosas, ele então torna a entrar no pretório e chama Jesus e faz a primeira pergunta para Jesus: és tu o rei dos judeus? És tu o rei dos judeus? Quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está e deseja se revelar às autoridades e a esta autoridade e nos chama como igreja a sermos instrumentos seus
para também proclamarmos a sua identidade e a sua palavra diante das autoridades. O próprio Cristo então questiona Pilatos. E a resposta está aí no versículo de número 34. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? A primeira revelação de Cristo diante dessa autoridade é pedir não o posicionamento dela em relação a Cristo, do que os outros dizem, mas Jesus chega diante da autoridade máxima da sua época, na sua região, e diz: é você de você mesmo que está dizendo isto, ou você está dizendo porque outros disseram? Pilatos é sincero. O versículo de número 35 diz que Pilatos replica e diz: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram. O que fizeste? Conta-me o que fizeste. Pilatos questiona Jesus, baseado naqueles seus acusadores. Mas Jesus retruca Pilatos, para que Pilatos pudesse, dos seus próprios lábios, dizer e afirmar quem é Jesus. Esse é o primeiro posicionamento que o Senhor deseja. Esse é o primeiro posicionamento que o Senhor coloca na vida de Pilatos. Algo que marcou a sua história nesse julgamento para a eternidade. Versículo de número 36, o Senhor Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos toma o argumento dos principais sacerdotes e diz para Jesus: então, lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Se você não é rei dos judeus, você está afirmando que é rei, porque você está dizendo que o meu reino não é deste mundo. A revelação do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a autoridade máxima, não só vai pedir Pilatos que tome um posicionamento dele mesmo, mas se revela como rei não deste mundo, não desta terra, como reino não passageiro, mas ele é rei. Cristo, na sua intercalação com o governador, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus vai trabalhando no coração desse governante, no seu julgamento, porque Jesus já sabia, nos planos eternos de Deus, o que iria acontecer, e ele, sendo o próprio Deus, conhecia todos os corações, mas ele, no seu próprio julgamento, trabalha o coração de Pilatos. Pilatos, quem está afirmando que sou eu o rei dos judeus, é você mesmo ou porque os outros te disseram? É a sua opinião ou é a opinião dos outros? Pilatos, quando você diz o que fizestes, tu és o rei dos judeus, eu digo que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eu nasci para isso, Pilatos. Eu nasci, vim ao mundo, Pilatos. E eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho. Se você observar no final do versículo de número 37, dá testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos está já incomodado no seu coração,
E quando Jesus diz que todo aquele que é da verdade ouve a voz daquele que está falando, então Pilatos, no versículo de número 38, no seu início, pergunta para Jesus. E olha que pergunta chave, e olha que pergunta importante, diante daquele que é o Senhor dos senhores, que é a autoridade máxima e que se deseja revelar a todas as autoridades por meio do seu povo. Pilatos então pergunta: que é a verdade? O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Essa expressão, eu não acho nele crime algum, vai daquele momento perturbar o coração de Pilatos, porque ele estava entre os seus governados, entre o povo que ele tinha estima, entre aqueles que já haviam condenado o Senhor Jesus para agradá-los, ou ele então tinha que tomar um posicionamento contrário. E ele tenta dar aquele jeitinho, o politicamente correto, o que toda autoridade deste mundo deseja fazer. Tentar agradar aos homens e tentar agradar a Deus. E Pilatos fala: eu não vejo nenhum crime nesse homem. Então ele vai dizer para os seus algumas opções para não condenar Jesus. Ele diz assim, o versículo seguinte, 39. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que solte o rei dos judeus? Olha a intenção do governador, olha a intenção da autoridade. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele está no impasse tremendo. Sua esposa já havia sonhado e dito: não te envolvas com este. Então gritaram, versículo 40, todos novamente: não este, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. E o capítulo 19 inicia dizendo: então por isso, porque os que eram governados pediram não para soltar Jesus, o rei dos judeus, era para soltar Barrabás. Então por isso, versículo 1 do capítulo 19, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e lhe davam bofetadas. Versículo 4. Volta ao encontro com Pilatos. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Segunda vez, mandou açoitar para ver se os seus governados ficassem satisfeitos. Perceba que a intenção lá no íntimo desse homem é tentar agradar duas realidades antagônicas. Duas realidades que é céu e inferno, duas realidades que é Deus e diabo, duas realidades que é algo da natureza humana e algo da natureza divina. Não tem como, Pilatos. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos, eis o homem.
Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos está sendo comprimido pelo Deus que se revela a autoridade máxima, mas pela nação pecaminosa que dizia: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, versículo 6: tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Terceira vez. Respondeu-lhes os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Perceba que o ápice desse encontro não aconteceu ainda. O ápice desse encontro está acontecendo. Porque Pilatos vai dizer a esses judeus, a essas autoridades: crucificam ele mesmo. Vocês crucifiquem ele mesmo. E esses vão colocar Pilatos diante dessa decisão. E eles então falam: olha, de conformidade com a lei, ele deve morrer. Olha aí o final do versículo 7, meu querido. Ele deve morrer, sabe por quê? Porque a si mesmo se fez Filho de Deus. O Filho de Deus está em letra maiúscula. A essência de Deus, o mesmo Deus, aquele que está aqui na sua frente, Pilatos, ele está dizendo que ele mesmo é Deus. Pilatos vai ficar tão atordoado com essa expressão. Observe no texto bíblico, acompanhe. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? Porque eles estão falando que você é o próprio Deus, veio de Deus, é da essência de Deus. De onde tu és? De onde tu és? Jesus fica calado, porque agora era Pilatos que deveria responder, não Jesus. Versículo 10, então Pilatos o advertiu: não me respondes? O coração do homem é tomado, e ele começa a se engrandecer, dizendo para Jesus: não sabes que tenho autoridade para te soltar ou autoridade para te crucificar? Vem a palavra, a revelação, a autoridade, Cristo Jesus que se revela diante desse homem e diz no versículo 11, em alto e bom som, para que ele pudesse ouvir: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Se de cima não te fosse dada. Meus irmãos, as nossas autoridades instituídas estão precisando ouvir essa palavra, que elas não têm autoridade senão dada por Deus, que elas estão nas mãos do Altíssimo, que Deus é quem as conduz como ribeiros. Mas Pilatos ouviu quem era Jesus, quem era o Filho de Deus. E eu gostaria de perguntar para você: o Filho de Deus
já se revelou a você. Você já teve um encontro real com esse filho. Porque Pilatos teve a oportunidade, diante do próprio julgamento de Jesus. Versículo de número 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamaram: se soltas a este, não és amigo de César. Se soltas a este, não é amigo de César. Pilatos, hás de agradar Jesus, o Filho de Deus, ou hás de agradar César? Ouvindo Pilatos estas palavras, versículo 13, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata, e era para serve pascual preparativo para a Páscoa, cerca da hora sexta, meio-dia na sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pilatos então toma sua decisão final e entrega Jesus, conforme de cima tinha sido dado, para ser crucificado. Que você e eu possamos ter o impacto, o inflamar, conforme o hino 378 nos disse na última estrofe, o inflamar, para que possamos falar a todos que precisam de Jesus, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e unicamente aquele que pode salvar o pecador. Vamos ficar de pé e, certos disso, orarmos encerrando esse momento de culto, preparando-os ainda mais em oração, em convicção, diante do nosso processo eleitoral, mas tendo a missão de que todos os governantes devem ouvir a revelação de Jesus, assim como eu e você ouvimos. Não somente eles, mas todo mundo precisa ouvir esse evangelho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Ó Deus, porque a palavra do Senhor nos traz, ó Deus, esse encontro marcante de Jesus com Pilatos, com esse governante, se revelando a ele, mostrando que és o Filho de Deus e trazendo, ó Deus, a certeza de que a palavra do Senhor é a palavra da verdade e que quem é do Senhor ouve essa palavra da verdade. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra fala conosco ainda hoje, transforma vidas ainda hoje, nos
leva para os teus braços, nos traz abrigo. Muito obrigado, Senhor, porque ainda que estejamos afastados de Ti, o Senhor se apraz com amor eterno e nos atrai de volta ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque até mesmo diante de reis e rainhas malfeitores, o Senhor traz a oportunidade de arrependimento. Ó Deus, que possamos, ó Pai, receber essa palavra, ó Deus, e nos prostrarmos diante dos Teus pés, em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Deus Espírito, a sua comunhão excelsa e sublime, seja convosco e com toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.